Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über diese deutsche, brasilianische Kultur und Geschichte und auch zwischen diese Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland. Começamos mais programa Unsere Familien, sobre as nossas famílias, sobre essas relações teuto-brasileiras e sobre pessoas que atuam com muito vigor nas suas áreas e que ajudam a promover a cultura, a promover o presente e até mesmo estas relações. Contamos aqui com muita alegria com Ângelo Reinheimer, amigo, curador da Fundação Scheffel, Ernesto Frederico Scheffel. É uma alegria tê-lo aqui hoje, Ângelo. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui também. Obrigado. Ângelo, até sou suspeito de falar como teu amigo, mas assim que conheço, né, muito da tua história, muito felizmente da história do Scheffel, mas gostaria que você destacasse, naturalmente para mim, mas para os nossos telespectadores, para todos nós, primeiro assim, do teu despertar para a história, e a gente sabe que muito cedo você também trabalhou com o Scheffel. É bem curioso, a minha vida, meu interesse por museus, na verdade, começa muito pequeno, né? Eu já contei essa história outro dia, até muito divertido isso. Eu aprendi o que era um museu, que existiam museus, numa enciclopédia Delta Larousse, que era de uma amiga da minha mãe, né? Então a gente visitava essa amiga da minha mãe, e a única maneira de me fazer ficar quieto era sentar e folhear a enciclopédia tal. Eu via os museus, né? Quadro tal, no Museu do Louvre. Aí eu perguntava para minha mãe, o que é o Museu do Louvre? Ela dizia, é um museu, mas não se sabia, não se tinha museus para visitar aqui. E patrimônio histórico sempre foi do gosto pessoal, assim, desde muito cedo também. Tanto que o meu primeiro caderno de aula, né, nos meus primeiros dias de aula, lá no prézinho, né, outro dia eu estava olhando, eu tenho esse caderno, devia ter o quê? 6 anos, por aí, 7 anos. O meu primeiro desenho foi um prédio antigo, né? Nós morávamos em Sapiranga naquele momento e eu fiz um desenho ali no primeiro dia de aula da antiga igreja evangélica de Sapiranga, que já foi há muito demolida, né? Então, esse meu interesse vem desde muito cedo, né? E depois, adolescente, eu conheci, antes, na infância ainda, eu conheci a Fundação Scheffel com a escola. Você residia lá perto, né, Ângelo? Sim, e eu visitei a Fundação Scheffel em 78, eu tinha 10 anos de idade. Logo no início, né? No ano, acho que foi um mês depois da inauguração, ou talvez até menos. Né? Uma das primeiras visitas foi a tua. O museu inaugurou em 5 de novembro de 78, né? Eu acho que durante o mês de novembro ainda nós fomos levados com a escola, que era a Escola Estadual Wolfram Metzler, né? Então a professora Clair Chemes e a professora Ilse Bride levaram as suas turmas para conhecer o museu, né? E foi aí que eu conheci, então isso é um museu, e sorte que era um museu de arte, né? Então eu fiquei encantado com as obras e tal, mas com aquele pensamento de criança, como essas obras todas são de um único artista, são todas muito antigas, esse artista ele não deve estar vivo ainda. Então logo depois eu comecei a me inteirar da vida do Scheffel, que ele estava vivo, estava em Hamburgo Velho, e comecei a buscar, a ler jornal e a ver que o Scheffel estava atuante ali no início dos anos 80 na luta pela preservação do patrimônio histórico da cidade. Né? Então, e aí que você teve também um contato pessoal com ele. Exatamente, foi logo depois, enfim, o Scheffel foi conhecer a minha casa. A essa altura, eu ali com 13, 14 anos, eu já tinha um pequeno museu em casa, com objetos de família,
coisas que... Era você que juntava. Exatamente. Dá para o Ângelo isso que ele vai guardar, ele gosta Ele dessas gosta. coisas. E o contato com pessoas mais idosas também. A minha avó morava com a gente, ela tinha amigas bastante idosas, então eu sempre tive esse encanto por conhecer pessoas, por ouvir as suas histórias. Então isso foi um grande impulso já desde a infância. Ângelo, você colocou tão bem assim dessa ida com você e teus colegas, né? Importância de a gente reforçar para as pessoas quando as escolas, quando os professores levam os seus alunos. Vamos lá, tem pessoas adultas que não conhecem a Fundação Sheffield. Então, É o nos nosso primeiros grande anos- público hoje, Felipe. É um público assim que a gente se empenha de maneira especial. Todas as pessoas que visitam o museu recebem visita guiada, mas com os alunos a gente sempre faz um trabalho ainda mais gabaritado ali para realmente que essas crianças levem uma boa experiência, levem conhecimento e que possam fazer o seu julgamento. Eu gosto de patrimônio histórico, eu gosto de arte, eu não gosto, mas as pessoas precisam mais do que nunca ter contato com história, com patrimônio, com arte, com cultura, até para fazer a sua seleção, né? E, Ângelo, que você pudesse, a gente tem tido a felicidade de pessoas que nos acompanham através do Unsere Família de Santa Catarina, de outros rincões, nos colocasse um pouco sobre a Sheffield, sobre a fundação, o acervo que abriga, o tamanho do prédio, para que as pessoas que ainda não conhecem, especialmente as que não são daqui, possam também em algum momento acompanhar ou visitar a fundação. Acho que primeiro a gente precisa situar o Sheffield nessa história toda, né? O Sheffield é descendente de alemães da Westfália. A família Sheffield veio para o Brasil em 1825, bem no início, né? Se instalaram em Lomba Grande. E o Christian Sheffield, que foi imigrante, ele era construtor de casas em Chaimel. Eles viviam na Westfália, numa cidade chamada Berghausen, e que hoje ainda tem muitas das casas construídas pelo Christian Sheffield. O Sheffield, de uma família com uma certa veia artística, o pai, o avô, enfim, eram músicos também, né? O Sheffield nasceu em Campo Bom, 1927, e em 1935 a família veio para Hamburgo Velho, né? Atrás de um centro maior, né? Imagina, Campo Bom vem para Hamburgo Velho, enfim. E o Sheffield é filho, pode-se dizer, de Campo Bom, mas também muito de Hamburgo Velho, né? Uma grande estima por tudo isso aqui. E Sheffield é o único descendente de alemães aí que tem obra pública em Florença, né? Que é a capital mundial da arte, né? E onde só entra italiano lá. Onde geralmente só entra italiano. O último, antes do Sheffield, o último estrangeiro que se tem notícia com obra pública em Florença é o Jean Bologna, né? Que é séculos antes do Sheffield. Mas o Sheffield não era vaidoso com isso. O Sheffield, a maior vaidade dele foi ter conseguido, em vida ainda, ter Hamburgo Velho como um espaço, como um centro histórico que foi preservado, né? E é graças ao Sheffield toda essa iniciativa em prol desse patrimônio, né? O Sheffield, em 1974, ele já estava na Itália desde 59, né? Primeiro passou quase 10 anos no Rio de Janeiro, toda a década de 50. Depois, em 59, ele parte para a Europa e em 6 de outubro de 59 ele chega a Florença e permanece em Florença. O Sheffield, então, ele desenvolve todo esse trabalho na Europa, estava muito bem situado na Itália, né? E em 74 ele é convidado para participar justamente da Sesquibral, que foram os festejos do Sesc Centenário da imigração alemã no Brasil, nos pavilhões da FENAC. Então foi um grande evento de um mês, com muitas festividades, uma grande programação, enfim. E o grupo Strasburger, que era uma importante indústria calçadista aqui de Campo Bom,
resolveu não expor os seus produtos, e sim as obras do Scheffel, né? Então foi uma grande exposição retrospectiva. Quem movimentou isso tudo, quem teve a ideia e tal, foi o prefeito de Novo Hamburgo, Miguel Schmitz, e o jornalista Alceu Feijó, que era amigo de juventude do Scheffel, um grande e querido amigo do Scheffel. Então, o sucesso dessa exposição é que deu o tom para a coisa toda, né, de se criar um museu com as obras do Scheffel, né. O Scheffel passou a infância em Hamburgo Velho, era apaixonado por Hamburgo Velho, por aqueles lindos casarões. E suas obras também retratam esse Exatamente, cotidiano tem de Hamburgo muito Velho. do cotidiano de Hamburgo Velho. E o Scheffel se depara, lá em 74, com aquele prédio onde hoje está a Fundação Scheffel, que era o antigo salão de baile do Adão Adolfo Schmidt, construído em 1890. Ele se depara com aquele prédio completamente abandonado, com um buraco já no telhado de 6 metros de diâmetro. Então, uma situação muito crítica. E a casa do lado, Schmidt Press. E a casa pior. E a casa ao lado, que era do pai do Adão Adão Adolfo Schmidt, que é do imigrante Johann Peter Schmidt, considerado pelo Koselleitz em 1868 como o fundador do Hamburger Berg, né? Então é uma casa importante. Só que essas informações elas não eram de domínio público, ninguém tinha pesquisado. Teve que a professora Angela Sperp, depois a historiadora Angela Sperp, jogar luz, né, sobre essa figura. Ela auxiliou muito, né, tão Ângelo? importante. A Ângela foi fundamental em todo esse processo de preservação de Hamburgo Velho. E o Scheffel primeiro, então, salva o prédio da Fundação Scheffel, que é inaugurado em 78 como um museu dedicado à obra dele, obra que ele doou. Ele doou primeiro 200 obras, depois ele acrescentou ao acervo mais 185 obras, então é um acervo muito grande, né? Um acervo importante, e com as suas melhores obras, né? Porque o Scheffel, ao contrário, o Scheffel vendeu o mínimo possível, né? Ele teve uma grande produção, mas ele viveu de uma forma assim, muito modesta até, e ele guardou com ele o que ele considerava excepcionalmente bom. Então, o museu tem uma outra característica importante, que é de ter lá dentro o que o artista julgou ser o melhor da sua obra, né? Então, isso é uma outra coisa que normalmente Não acontece com a não maioria. acontece, porque o artista acabam criando espaços, museus pós-morte, e aí com o que sobrou nas mãos do artista ou da família. A Fundação Scheffel é o contrário disso. Scheffel instalou naquele museu, nos 3 andares do museu, o que ele considerou mais relevante da sua obra. E já em 1976, o Scheffel sofreu um baque muito grande, porque a casa Schmidt Press era ao lado, que é uma casa na técnica construtiva, né, do Enxaimel, estava sendo demolida. Não se tinha pesquisa, não se sabia de quem havia sido a casa e tal. Então o Scheffel, meio que às cegas, conseguiu salvar a casa da demolição naquele momento, né? E esse processo todo aí, ele continuou em andamento. É uma casa muito frágil, que estava muito deteriorada, né? E essa casa, então, ela é finalmente tombada após inúmeros pedidos do Scheffel e da professora Ângela. Ela é tombada pelo IFAM, diretamente o IFAM em Brasília, né? Na época, o subsecretário de Cultura do MEC era o Dr. Marcos Vinícius Vilaça, depois até foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Se não me engano, era governo Figueiredo na época. Então, foi muito importante, porque o que acontece? Após esse imóvel tombado, ele ainda passou muitos anos sem ser restaurado, mas pelo menos isso preservou. A sua permanência estava garantida, e com isso também teve um outro fato muito importante: foi demarcado
o entorno desse bem, né? E com isso se garantiu o entorno que a casa tem hoje, né? E esse entorno que em 2015 foi expandido para receber também o tombamento federal. Né? E, Ângelo, o trabalho do Sheffield pela Casa Schmidt-Presser, pela Fundação Sheffield, mas também por todo aquele entorno, por várias casas que bem mais tarde, mas o Sheffield ainda pôde em vida acompanhar isso, né, esse tombamento dessas residências, desses prédios antigos. Então, se você pudesse também nos destacar, porque encontrou resistência da comunidade, do mercado imobiliário, e vamos lá, o Sheffield tinha uma situação já confortável na Itália e veio para cá. Decidiu também investir o tempo dele e deixar uma obra aqui, uma obra muito maior que foi a própria... De fato, Felipe, se a gente pensar que antes da Fundação Sheffield não se restaurava prédios daquela época, relacionados à imigração alemã e tal. Nós tivemos um retorno às raízes aí muito importante justamente durante a Sesquibral, né? E o Sheffield, 74. 74, né? O próprio Carlos Hundt, que foi o grande amigo do Sheffield e que foi também um dos instituidores da Fundação Sheffield, o historiador Carlos Hundt, ele sensibilizou o Sheffield também muito, isso o Sheffield próprio relatava, com a questão da importância da imigração alemã, né? Nós temos uma visão, muitas vezes, muito idealizada da coisa. Os alemães saíram da Europa porque queriam conhecer as florestas lindas do Brasil, ver pássaros lindos, praias, uma coisa... Exacerbada. Era uma tragédia, era uma desgraça completa que essas pessoas estavam passando naquele momento na Europa. Eu não vou me deter a isso, porque tem pessoas muito mais qualificadas que podem falar sobre o tema. Então, o Hundt foi muito importante, porque ele esclareceu a importância de toda essa saga, né? E fez o Sheffield ficar muito sensibilizado, muito atento, né? Justamente da importância de se preservar essas raízes, né? Nós não temos aqui castelos para serem preservados, não temos ruínas gregas, enfim, mas é o nosso patrimônio, né? É um patrimônio, pode-se dizer até bastante recente, né? E menor do ponto de vista mas é arquitetônico. muito importante e é muito frágil, justamente... São os nossos marcos, porque Ângelo. se tem muito pouco patrimônio, se preservou muito pouco. E a preservação aqui do nosso patrimônio edificado, histórico, ele vem a partir de 74, né? É de toda aquela movimentação do Sesc Centenário, e o Sheffield foi um agente, talvez o mais importante nessa área específica. E teve pessoas muito importantes que o acompanharam. Aqui em Novo Hamburgo, a professora Liene Schitz, a professora Ângela Teresa Sperp, que foi a escudeira mor dele e trabalhou com ele. Os dois trabalharam não juntos, quer dizer, eles trabalharam juntos, ela não trabalhou com ele ou ele com ela, eles trabalharam juntos, né? E, então foi um trabalho muito importante e foi no momento certo que foi feito, quando ainda existia patrimônio a ser preservado. E, de fato, a Fundação Sheffield leva à preservação da Casa Schmidt-Presser, a Casa Schmidt-Presser leva ao entorno, esse entorno agrega mais adiante o parque, o nosso Parcão, né, que é a área do imigrante Schmidt, né, uma área de 54 hectares hoje, né. E o Sheffield, de fato, Felipe, tu tivesse um raciocínio muito claro. Ele teve que optar, na verdade, ou cuidar do patrimônio, ou se dedicar à Fundação Sheffield, ou a seguir a sua carreira como antes. Para ele nunca foi, depois lá de 74, 78, quando a Fundação Sheffield inaugura, a vida dele nunca foi a mesma, ele nunca pôde se dedicar somente à sua arte, à sua pintura, à sua música, também era compositor. Mas isso ficou tudo em segundo plano. A grande dedicação dele foi a causa patrimônio histórico, né? E teve bons frutos
não só em Hamburgo Velho, não só em Novo Hamburgo, mas na região também. Teve resistência e, ao mesmo tempo, teve pessoas que se somaram aos esforços dele, que foram fundamentais, como o próprio Miguel Schmitz, prefeito na época, como você disse, Feijó. exato, ou as pesquisadoras, as historiadoras também. Um pouco dessas pessoas que ajudaram nesse processo e também do teu trabalho, Ângelo, como curador. É a continuidade que a Fundação Sheffield tem dado a essa causa, né? Temos a Margot Schitz. Temos a querida Margot Schitz, nossa presidente, Oswaldo Miller, eles que mantiveram essa ideia desses festejos em Hamburgo Velho, das festas de Hamburgo Velho, e que hoje estão ali comigo dentro da fundação, são a Fundação Sheffield, né? E inúmeras pessoas, a gente com certeza seria injusto, né? Vou ser injusto, mas inúmeras pessoas que contribuíram direta ou indiretamente com os pintores de Hamburgo Velho, que foi um movimento que o Sheffield fez na década de 80 de pintura das casas, né? Para justamente chamar a atenção da população ao belo patrimônio que a cidade tinha e tem, né? Então aí tem Gilberto Winter, foi muito engajado, a família do Sheffield, a Carmen Hoffmann Haas. Então, muitas pessoas que passaram e que deixaram grandes contribuições, né, para que se tivesse o bairro Hamburgo Velho, o centro histórico que nós temos hoje, né? E você também ajudou em outros municípios, inclusive em Dois Irmãos. Se você pudesse também nos contar um pouco desse trabalho pela preservação histórica em outras comunidades. O Dois Irmãos é uma paixão, é um caso de amor, Dois Irmãos, né? E foi muito bem acolhido, é uma cidade que eu tenho lembranças muito vivas, muito queridas, né? Uma cidade que eu pude realmente... Eu fui para Dois Irmãos, eu já trabalhei... Trabalhou lá na secretaria? Eu trabalhei na Fundação Sheffield de 1985 até 89, depois disso eu fui para Dois Irmãos, muito jovem ainda, para me tornar coordenador do Departamento Municipal de Cultura, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar com o museu, nós criamos um museu em Dois Irmãos na época, ele já estava iniciado, eu terminei a instalação do museu. Depois, todas as questões de patrimônio histórico, Dois Irmãos teve a sorte de ter excelentes administradores e que levaram muito a sério a questão de preservação do patrimônio histórico. Prefeitos, secretários, enfim, o pessoal que trabalhou no museu, na diretoria de cultura, e isso abriu muito. Precedentes também. As possibilidades minhas e de outros lugares a gente também fazer. Dois Irmãos foi uma das primeiras cidades a ter lei de tombamento e foram tombados aqui da região. E foram tombados em 2000, 2001, foram tombados numa única vez 21 imóveis, né? Então, um trabalho muito importante. Tive a oportunidade de participar na compra, aquisição por permuta na época da antiga matriz de São Miguel, que hoje é um espaço cultural. E aí também vai, a gente começa a ficar velho e começa a pensar como a gente já trabalhou, né? E primeira feira do livro de Dois Irmãos, primeira semana Farroupilha, então eu estava por lá nesse momento, que foi um momento de grande construção, né, da área cultural como um todo em Dois Irmãos. Tenho muito orgulho disso. Ângelo, infelizmente o nosso tempo é curto, mas assim que a gente pudesse fazer, você pudesse também as suas considerações finais sobre esse trabalho e também sobre a importância de a gente preservar e divulgar essas histórias. Bom, Felipe, eu acho que nós estamos agora num momento muito importante, é um novo renascimento, aí, é um novo capítulo na vida de todos, né? E estamos entrando aí justamente nos festejos do bicentenário da imigração alemã no Brasil, né? Então, é um momento, acho que das cidades da região, de todo o Brasil, enfim, onde tiveram imigrantes, né? De olhar para o seu patrimônio histórico, de olhar para o seu patrimônio cultural e de efetivamente buscar a preservação desse patrimônio para as futuras gerações. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, é muito importante hoje.
Obrigado, Ângelo. Obrigado pelo pela convite. tua participação, pela tua contribuição, né, pelo teu excelente trabalho à frente da Fundação Sheffield e de outros projetos também que envolvem cultura, patrimônio histórico, preservação desses locais. Você pode continuar nos acompanhando através do canal 14 da Vale TV, no canal 14 da NET e também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pela Vale TV.